Você está iniciando sua atuação como perito do juízo? Ainda se sente inseguro ao prestar esclarecimentos? Hoje eu falarei para vocês sobre esse assunto, baseado em fatos reais. Me acompanhem aí. Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Neto. Sou administrador e contador, especialista em contratos bancários e desde 2013 perito judicial junto ao Tribunal de Justiça aqui do Paraná e mais recentemente Tribunal de Justiça da Paraíba e de Santa Catarina. Desde 2019, eu busco auxiliar profissionais das mais diversas áreas a entenderem como funciona todo o processo de elaboração das provas periciais. Hoje eu falarei mais especificamente acerca da fase de elaboração de esclarecimentos, pois vejo que muitos peritos iniciantes ainda se sentem inseguros em relação a isso. Vamos lembrar como funciona essa fase do trabalho pericial? Muito bem. Após apresentado o laudo pericial, conforme rege o parágrafo 1º do artigo 477 do CPC, as partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer. Muito bem. Uma vez apresentadas tais manifestações pelas partes litigantes, o perito será intimado, conforme também está estabelecido no parágrafo 2º do mesmo artigo 477 do CPC, e terá 15 dias para esclarecer ponto que, conforme diz o artigo, primeiro, sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público. Segundo, divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte. É nesse momento que os peritos iniciantes normalmente ficam em dúvidas e, por que não dizer, muitas vezes ficam desesperados. Mas isso é muito normal, gente. Eu digo isso por experiência própria. Nós ficamos estressados, até mesmo perdemos o sono por conta disso. Mas devemos tomar cuidado para não ir no embalo das partes e acabar falando mais do que deveríamos, muitas vezes induzidos por alegações dos litigantes. Ainda ontem eu auxiliei uma aluna minha, que atua aqui em Santa Catarina, a qual havia elaborado um laudo pericial de cumprimento de sentença na área previdenciária e foi intimada a prestar esclarecimentos. A parte ré, ela solicitou retificações embasadas apenas em temas legais, na tentativa de que fossem aplicados índices de correção diferentes daqueles que foram determinados nas decisões transitadas em julgado. Às vezes, esses pedidos são uma grande armadilha, pois requerem análises em áreas de conhecimento fora daquela de formação e experiência do perito, como, por exemplo, tentam forçar você, digamos, a chegar a uma conclusão baseado em dados legais, em jurisprudências e assim por diante. Você é perito na sua área de formação e especialidade. Você não é advogado. As questões legais serão avaliadas pelos patronos e pelos magistrados. Então, não se aventure em dar alguma opinião dentro dessas áreas. Outro exemplo, também ocorrido ontem. Eu fui intimado para prestar esclarecimentos relativos a um laudo pericial de cumprimento de sentença, no qual foi determinada a revisão de uma conta corrente, com o afastamento da capitalização de juros, ou seja, cobrança de juros capitalizados, anatocismo, e devolução de forma simples dos valores pagos a maior, corrigidos monetariamente desde a data do desembolso pelos índices adotados pelo tribunal e acrescido de juros de mora de 1% ao mês. Além disso, os cálculos de cumprimento de sentença também englobaram as custas processuais e honorários sucumbenciais, os quais foram arbitrados
quando da prolação da sentença. As duas partes acabaram por impugnar o laudo pericial e, atendendo aquilo que está previsto lá no parágrafo 2º do artigo 477 do CPC, como eu já falei para vocês, avaliei as argumentações por elas apresentadas e iniciei o laudo pericial de esclarecimentos. A parte autora alegou a ocorrência de um equívoco em um dos anexos do laudo pericial e requereu a exclusão de 3 valores mensais apurados a crédito da casa bancária, tendo em vista que o dispositivo sentencial não determinou a compensação de tais valores, apenas a devolução dos montantes pagos a maior e de forma simples. E ainda, a parte autora requereu a inclusão de juros de mora sobre o valor dos honorários de sucumbência, os honorários advocatícios. Ponto este que, ao contrário de seu pedido inicial, não estava previsto no comando sentencial. Apenas para adiantar, eu prejudiquei a resposta a este questionamento. A parte ré, por sua vez, alegou que não foram deduzidos os valores já levantados pela parte autora e requereu que as diferenças levantadas a maior fossem atualizadas e acrescidas de juros de mora. Muito bem. Após lidas e compreendidas as impugnações apresentadas pelas partes litigantes, hora de prestar os esclarecimentos. Antes de tudo, gente, eu deixo aqui um conselho. Não tenham medo de retificar o seu laudo pericial, caso as argumentações comprovem tecnicamente que foi cometido algum equívoco. Não somos perfeitos. Esta fase de esclarecimentos, pessoal, não pode ser tida como uma disputa de egos, mas sim como um momento adequado para eventualmente corrigir as informações que serão utilizadas pelo douto juízo quando de sua decisão meritória. Quanto à primeira alegação da parte autora, realmente lhe coube razão, tendo em vista que não foi determinada a compensação de valores revisados a crédito do banco réu. O processo de retificação, nesse caso, foi bastante simples, bastando eu corrigir a fórmula que apurou as diferenças entre os juros revisados e os juros debitados, o que resultou exatamente na exclusão do valor indicado pela autora em sua manifestação. Ou seja, a autora, em sua manifestação, ela comprovou tecnicamente que o perito havia considerado valores que não deveria ter incluso no cálculo de cumprimento de sentença, tendo em vista que, conforme eu já falei, tal premissa, ou seja, a compensação de créditos a favor da casa bancária, não foram estipuladas entre os comandos sentenciais transitados em julgado. Em relação ao segundo ponto requerido pela autora, conforme eu já falei, eu prejudiquei a resposta, tendo em vista que a decisão transitada em julgado não determinou a inclusão de juros de mora sobre os valores de honorários de sucumbência. Muito bem, avaliar e entender a solicitação do banco réu, visto que pertinente, foi um pouco mais complicado e trabalhoso. Tá? Neste caso, em específico, os trâmites processuais foram um tanto quanto atípicos. Eu vou explicar para vocês. Após iniciada a fase de cumprimento de sentença e apresentados os cálculos pela parte autora, houve um longo trâmite até o deferimento do pedido de elaboração da prova pericial, o que ocorreu através de acórdão proferido em razão de recurso impetrado pela parte ré. Todavia, antes mesmo de tal decisão, foram realizados diversos bloqueios via Bacenjude, o que foi contestado pelo banco réu, tendo em vista que ele não foi regularmente intimado acerca de tal fato. O desbloqueio foi concedido pelo douto juízo ainda antes da decisão que deferiu a elaboração da prova pericial. Na sequência do desbloqueio de valores, o banco réu apresentou seu cálculo e efetuou um depósito em garantia do douto juízo. Quando eu elaborei os cálculos periciais, como de praxe, eu atualizei os valores de condenação apurados até a data em que foi realizado o depósito em garantia do juízo. Ou seja,
Nesse caso, eu realmente não percebi que haviam sido levantados valores antes da realização da prova pericial. Desta forma, certa alegação do banco réu, ainda que eu entenda que ele floreou demais o seu pedido, poderia ter sido mais objetivo. Em suma, o banco réu requereu que fosse apresentado o valor levantado a maior pela parte autora, o qual deveria ser atualizado e acrescido de juros de mora. Foi neste ponto que eu tive que gastar um pouco mais de tutano para responder esta questão e levar conclusões técnicas adequadas para a decisão do douto juízo. Vejam bem, o depósito judicial, ou seja, após o desbloqueio dos valores efetuados sem comunicação à parte ré, esse depósito ele foi realizado em março de 2019. Porém, o levantamento de valores pela parte autora, parte exequente, ocorreu apenas em outubro de 2020. Como provavelmente você já tem conhecimento, após efetuado o depósito do valor da condenação requerido pelo exequente e garantido pelo réu em conta judicial, não cabe ao perito apurar atualização monetária e juros de mora, visto que tal depósito será remunerado pelo banco depositário. Portanto, inicialmente os meus cálculos estavam corretos, visto que, conforme determinado em sentença transitada em julgado, os valores das condenações foram atualizados monetariamente pelos índices do tribunal e acrescidos de juro de mora desde a data da citação inicial, até a data em que o valor da condenação foi garantido em juízo. Todavia, a apuração de tal diferença não pode ser calculada assim de forma simples, deduzindo o valor indicado no laudo pericial para a data de 2019 do valor que foi levantado apenas em outubro de 2020. Seria necessário saber quais são os índices aplicáveis para a atualização do valor da condenação apurado através da prova pericial até a data em que ocorreu o levantamento destes valores, aproximadamente 1 ano e meio após o depósito judicial. O que ocorre, gente, é que tais índices de atualização de depósitos judiciais não são disponibilizados tão facilmente na internet, tal como as taxas médias de mercado divulgadas pelo Bacen, bem como as consultas que eu realizei na internet trouxeram resultados pouco confiáveis. Visando contornar esta lacuna de informações, eu decidi atualizar o valor originalmente por mim apurado pelo INPC, que é um bom índice de atualização monetária, a fim de que pudesse apurar se efetivamente ocorreu o levantamento de valores a maior ou não, tal como alegado pelo banco réu. Todavia, o segundo pedido do banco réu, requerendo a atualização desta diferença acrescida de juros moratórios, foi prejudicada, uma vez que inexiste neste processo qualquer determinação judicial nesse sentido. Tais esclarecimentos, gente, deram um pouco mais de trabalho, mas eu particularmente gosto de fazer isso. Eu gosto de fazer laudos de esclarecimentos. Muitas vezes eu recebo mensagens de peritos iniciantes perguntando como proceder nesses casos. O que eu aconselho, antes de tudo, é que tenham muita calma. Avalie muito bem as alegações das partes e vejam se fazem sentido do ponto de vista técnico. E, se tiver que retificar alguma informação do laudo pericial, sem problemas. É justamente por isso que é dado às partes a oportunidade para se manifestarem acerca das conclusões periciais. Mas, como eu também já disse para vocês, tomem cuidado, pois não é raro caso em que as partes impugnam a prova técnica tentando confundir o magistrado, muitas vezes até mesmo sem respaldo técnico por parte de seus assistentes. Muito bem. Eu falei muito até aqui, né?
Agora eu vou demonstrar para vocês as conclusões que eu apresentei neste laudo pericial, ok? Então me acompanhe aí, eu vou mudar a minha câmera aqui. Muito bem, aqui estão as minhas considerações finais, conclusões. Lembro que quando você faz um esclarecimento ao laudo pericial original, você deve, além de identificar o processo, sempre é pertinente que você apresente um resumo das conclusões que você apurou no laudo pericial original, e na sequência você apresente, ponto a ponto, as questões que foram impugnadas, ou seja, que foram discordantes do laudo pericial por você apresentado. Apresente as suas análises técnicas, dizendo se tais alegações fazem ou não sentidos, se necessário, faça as retificações, certo? E ao final, sempre lembre de apresentar as suas conclusões. Eu lembro, um laudo pericial sem conclusões está em desacordo com aquilo que está previsto no CPC. O perito deve, além de apresentar a resposta a tudo aquilo que foi perguntado pelas partes, ele deve concluir o seu trabalho. Até mesmo porque os magistrados, esqueçam, eles não vão ler o laudo pericial inteiro de vocês. Eles irão primeiro nas conclusões. E daí, caso seja necessário mais algum detalhe, eles podem até reportar alguma resposta, algum esclarecimento que você prestou, certo? Então, vamos ver. A minha ideia é mostrar para vocês aqui como eu coloquei aqui, sei lá, eu acho que em 2 ou 3 páginas, todas as minhas conclusões, certo? Apontando que efetivamente houve razão da parte autora em um dos pontos, da parte ré em outro dos pontos, e ao final apresentando as minhas conclusões, o valor da condenação devidamente atualizado e líquido dos valores já levantados pela parte exequente. Muito bem, eu coloquei aqui. Eu vou olhar para a tela aqui, mas me desculpe por isso. Coloquei aqui. Considerações finais. Finalizada a análise sobre a manifestação apresentada pela parte autora, a movimentação 186.1, bem como aquela apresentada pelo Banco Réu através de petição e parecer técnico acostados ao evento 185 dos autos, passo a compilar as principais conclusões obtidas com base no trabalho efetuado. No segundo parágrafo, eu indiquei, inicialmente, destaco que cabe razão à parte autora quanto ao fato de que deveriam ser devolvidas, de forma simples, tão somente as cobranças de juro a maior em decorrência do afastamento do anatocismo na conta corrente em demanda, não cabendo a compensação de valores cobrado a menor para os meses de janeiro a março de 2008, que foram os meses que eu apurei valores a crédito do Banco Réu, e não apenas as diferenças em favor da parte autora. Tá? Então, vejam, gente, não tem problema nenhum de você retificar alguma conclusão anterior, caso a parte tenha comprovado tecnicamente que você cometeu esse equívoco. Então, eu coloquei aqui. Dessa forma, visando sanar o equívoco cometido quando a elaboração da prova pericial, apresento o anexo 4 retificado, no valor de R$ 3.880,20, o qual substitui integralmente o demonstrativo anteriormente acostado à movimentação 182.8 dos autos. Por que isso, gente? O que eu estou falando aqui? Os outros anexos, anexo 1, anexo 2, anexo 3, eu acho que teve anexo 3.1 também, eles não carecem de retificações, estão corretos. Todavia, eu coloquei aqui que quanto à argumentação da autora, que caberia aplicação de juros de mora de 1% ao mês a partir da data de trânsito em julgado sobre os valores apurados a título de honorários de sucumbência, resposta prejudicada, tendo em vista que tais decisões não determinaram tal encargo, ou seja, as decisões, ou seja, você tem que seguir literalmente aquilo que está determinado na sentença, no acórdão que transitou em julgado. Você não pode, por conta própria, ou então induzido por manifestações das partes, mudar um cálculo que está em desacordo com o que foi
deferido em decisão transitada em julgado. Tá? Então, eu coloquei aqui, ou seja, em que pese os argumentos jurídicos trazidos quando de sua manifestação, movimentação 186.1, relembro que se trata de questão legal a ser avaliada por este douto juízo. Ou seja, se o magistrado concordar com as argumentações técnicas de que caberia juros de mora a partir da data do trânsito em julgado, tudo bem. Ele vai proferir uma nova decisão acerca disso. E eu serei intimado a retificar o laudo pericial, certo? Muito bem. O que mais? Vejamos aqui. Eu coloquei ainda. Ó, apresentar valores em desacordo com aquilo que transitou em julgado resultaria em excesso da função pericial, o que é vedado pelo parágrafo 2º do artigo 473 do CPC. Ou seja, eu estou dizendo por que eu não estou atualizando isso. Eu estou justificando que apresentar tal atualização, tal inclusão de juros de mora, excederia a minha função pericial, visto que não constam das decisões que transitarem em julgado tal encargo. Mas, veja, gente, é sempre bom você colocar aqui que você está aberto a fazer essa complementação, caso o magistrado entenda necessário. Então, eu coloquei aqui, ó, todavia, caso este douto juízo entenda pertinente tal complementação, este perito se coloca à disposição para apresentá-lo. Detalhe, mediante nova decisão e intimação nesses autos. Tá? Porque muitas vezes eles podem só intimar para que você retifique o laudo pericial, porque a parte apresentou uma nova argumentação, mas sem a prolação digamos, de uma nova decisão judicial. Então, nesse caso, eu não quero nem saber. Se não tiver determinado pelo juiz que, não, tudo bem, as argumentações jurídicas são pertinentes, cabe o acréscimo de juros de mora, eu não faço. Eu não faço essa complementação. Daí aqui, ó, com relação à manifestação da outra parte, tá? Eu coloquei aqui. Quanto à manifestação da parte requerida, referente à não dedução dos valores levantados pela parte autora nos cálculos periciais originais, igualmente lhe coube razão. Ou seja, eu fui direto ao ponto. Por quê? No laudo pericial lá, quando eu abordo a manifestação da parte ré, eu já detalho toda aquela questão digamos, de movimentações atípicas no processo, etc. Então, se o juiz quiser mais detalhes, ele pode buscar isso, digamos, no introito do meu laudo pericial de esclarecimentos. Coloquei aqui, conforme já explanado anteriormente nesse laudo pericial, tal fato ocorreu devido às movimentações atípicas ocorridas nesses autos, tal como a juntada de extrato da conta judicial 0398, 040, 015, 526, 6288, apenas após o levantamento do alvará número 11, 91757 de 2020, e ainda antes da apresentação da prova pericial demandada pelo doutor juiz. Tá? Daí coloquei, visando sanar tal equívoco, segue apresentado o anexo 7 complementar, o qual substitui integralmente o demonstrativo anteriormente apostado à movimentação 182.11 dos autos. Ou seja, dos meus anexos iniciais, eu já substituí o anexo 4 e agora estou substituindo o anexo 7. Ou seja, se pegarem todos os anexos fazendo só essas duas substituições, terão o conhecimento de todos os cálculos elaborados para fins de cumprimento de sentença. Tá? E aí coloquei aqui na sequência. Dessa forma, o valor total da condenação, apurado para a mesma data do depósito em garantia do douto juízo, em 13/1 de 2019, resultou no montante de R$ 7.822,74. Ou seja, por quê? Porque eu excluí os 3 valores que foram contestados pela parte autora, referentes a janeiro a março de 2008. Tá? E daí coloquei na sequência, visando de alguma forma atender à manifestação apresentada pelo banco réu e considerando que esse perito desconhece
os percentuais de atualização aplicados pelo banco depositário até a data em que o alvará número tal foi creditado à parte autora, em 17/7/2020, o valor apurado a título de condenação total foi atualizado monetariamente pela variação do INPC, resultando no montante de R$ 8.075,67. Desta forma, considerando que foi creditado para a autora um montante de R$ 8.400,88, é possível afirmar que recebeu R$ 325,21 acima do valor que lhe era devido, conforme assim detalhado no anexo 7 retificado. O anexo 7, gente, aqui neste caso, ele é, digamos assim, um sumário do valor de condenação. Ou seja, aqui o anexo 4 retificado, que foi agora retificado, ele contém os valores a título de capitalização de juros nos contratos em demanda, atualizados pelo INPC e GPDI, média do INPC e GPDI, desde a data do desembolso maior, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação inicial. O anexo 5, ele tem o total das custas e despesas processuais durante a fase de instrução e julgamento. Tá? Lembre, as custas da fase de cumprimento de sentença não entram no cálculo de cumprimento de sentença, só as custas até o trânsito em julgado das decisões judiciais, tá? Nesse caso foi R$ 196,10. E o anexo 6 foram os honorários advocatícios, tá? Que eles foram atualizados. Vejam, normalmente as decisões judiciais elas não dizem nem para você atualizar monetariamente os honorários advocatícios, tá? Mas eu digo por experiência, se não houver determinação nesse sentido, sempre atualizem monetariamente pelos mesmos índices adotados pelo tribunal, porque isso é só uma recomposição da perda inflacionária desde digamos, do arbitramento dos honorários até o cálculo pericial. Então aqui, ó, o que eu fiz? Ó, eu apurei aqui 7.822, que seria o valor da condenação na data do depósito judicial, mas daí, para que eu pudesse apurar a diferença desse valor para o valor levantado pela parte autora, eu teria que atualizar o valor da condenação até tal data. Então aqui eu coloquei, ó, atualização monetária pelo INPC até 16/7/2020, que deu 3,883152%, tá? Coloquei aqui data do levantamento do alvará eletrônico número tal, para que fique muito claro às partes a forma que foi feito esse cálculo. Deu aqui R$ 252,93. Daí, isso resultou no quê? No valor atualizado da condenação em 16/7/2020, que é a data do levantamento de alvará eletrônico, tá? Menos o valor do levantamento do alvará eletrônico aqui, número 11.91757/2020, na data de 16/7/2020, que foi de R$ 8.400,88, resultou num valor levantado a maior pela autora, na data do levantamento, de R$ 325,21. Tá? Daí, aqui na sequência, eu coloquei, quanto ao segundo pedido do banco réu de que o valor levantado a maior seja atualizado e acrescido de encargos, a resposta resta prejudicada, ante a ausência de determinação judicial nesse sentido. Ou seja, tá, eu apurei a diferença, tá lá, o valor da diferença na data do levantamento. Tá? Normalmente, quando nós apresentamos cálculo de cumprimento de sentença, nós apresentamos digamos, na data do depósito judicial, e daí o magistrado ele irá deferir ou não o levantamento dos honorários periciais naquela data. E todos os valores acrescidos àquela conta judicial serão, digamos, serão considerados na hora de levantamento dos valores. Tá?
Então, eu coloquei aqui que essa resposta restou prejudicada ante a ausência de determinação judicial nesse sentido. E, conforme eu fiz também em relação ao quesito da parte autora que eu prejudiquei, ou seja, ao quesito complementar da parte autora que eu prejudiquei, eu coloquei aqui. Todavia, caso este douto juízo entenda pertinente tal complementação, este perito igualmente se coloca à disposição para apresentá-la, mediante nova decisão e intimação nesses autos, pelos mesmos motivos que eu apontei agora há pouco. Daí eu sempre encerro o meu laudo pericial de esclarecimentos dessa forma. Uma vez finalizado o laudo pericial de esclarecimento, bem como atendido todo o previsto no parágrafo 2º do artigo 477 do CPC, requer sejam os autos conclusos para avaliação desse douto juízo. Por que eu peço dessa forma, gente? Porque normalmente os cartórios, o que eles fazem? Ah, foi juntado mais um laudo aqui. Pego, volto para as partes terão mais 15 dias úteis, digamos, para apresentar sua manifestação, o que resulta em aproximadamente 20 dias, tá? Para que tenha mais uma intimação do perito para se manifestar. Isso pode ser, digamos assim, uma bola de neve que pode não terminar nunca, tá? Então, eu estou tomando até algumas medidas diferentes na hora de juntar o laudo, ok? Como, por exemplo, aqui no Projude, quando você vai juntar alguma manifestação, muito bem, deixa eu mudar a tela aqui, eu não preciso mais dessa tela. Quando você vai juntar a sua manifestação, você tem que dizer o que está sendo juntado. Manifestação do perito, laudo, algum outro documento. Normalmente, nós peritos, eu como perito, eu escolho ou manifestação do perito, ou laudo pericial, ou outros, quando é outro tipo de pedido, como, por exemplo, a liberação de valores que eu já tinha peticionado requerendo a liberação desses valores, mas que a secretaria ainda não emitiu a alvará, né? Nesse caso em específico, eu fiz um teste. O que eu fiz? Eu coloquei no tipo de documento, eu não coloquei já laudo pericial. Eu coloquei manifestação do perito. Por quê? Porque isso vai, pelo menos eu entendo que isso vai obrigar o cartório que eles leiam a minha petição, na qual eu pedi que os autos sejam conclusos para a decisão do douto juízo, visto que eu já prestei todos os esclarecimentos, tá? E dessa forma que eles façam, coloquem toda a informação relativa à prova pericial à disposição do douto juízo para decisão meritória. Tudo bem, gente? Muito bem, gente. O que eu digo para vocês? Quando você vai fazer um laudo de esclarecimentos, tá? Antes de tudo, avalie muito bem as alegações da parte e vejam se fazem sentido do ponto de vista técnico. Se você tiver que retificar alguma informação do laudo pericial que você apresentou, não tem problema. Como eu já falei, a fase de esclarecimento serve justamente para isso, tá? É justamente por isso que é dado às partes oportunidade para se manifestarem acerca do laudo pericial, tá? Portanto, gente, após apresentado tudo isso, eu não canso de falar. Sejam responsáveis. Muitos desses cursinhos que vocês encontrarão aos montes aqui na internet, dizendo que é fácil conseguir uma renda extra de até R$ 5.000 por laudo produzido, esses cursos eles não preparam os seus alunos para produzir boas provas periciais. Tá? Eu digo isso com base em declarações de meus alunos. Muitos compraram desses cursinhos e no primeiro momento que precisaram, ficaram na mão. Esses cursinhos também eles não alertam, tá? Isso é muito importante. Eles não alertam quais são os riscos assumidos pelos profissionais em caso de apresentação de laudos inconsistentes ou até mesmo errôneos, o que pode resultar na comunicação de tal fato aos conselhos profissionais, além do risco de responder por danos cíveis e criminais. Eu deixarei aqui em cima um link de um vídeo muito legal que eu produzi em 2021
falando de reputação, mitigação de risco e sucessão na perícia judicial. E, acima de tudo, preste muita atenção às peças processuais antes da elaboração do laudo pericial. Por exemplo, como eu mostrei aqui para vocês, mesmo com mais de 30 anos de profissão, dos quais 10 anos de atuação como perito, eu cometi equívocos, pois não percebi as movimentações atípicas relativas ao levantamento dos depósitos em juízo e apurei alguns montantes credores em favor da parte executada, embora as decisões não houvessem determinado isso. Eu espero, gente, de coração, que de alguma forma este meu vídeo tenha sido relevante para vocês. E relembro que caso vocês tenham dúvida, entre em contato comigo, ok? Um grande abraço do Pedro Neto. Nos vemos no próximo vídeo.